Olá, sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação. Nós vamos agora para a aula 7, tratar de elicitação e análise de requisitos dentro do processo de engenharia de requisitos. Bom, elicitação e análise de requisitos são duas etapas. A primeira etapa dentro do processo de engenharia de requisitos. A etapa de descoberta dos requisitos para que, baseado nesses requisitos, eles sejam então analisados e sejam usados para que seja composto o documento de especificação de requisitos e depois esse documento ele é validado. Para isso, então, os engenheiros de software, ou mais especificamente nesse caso, os analistas de requisito, eles vão trabalhar com os clientes e os usuários finais, né? Os clientes são aqueles que contrataram a empresa de desenvolvimento de software e os usuários finais são aquelas pessoas que vão realmente usar o sistema, o software no final, quando o sistema estiver desenvolvido. Então, tanto os clientes quanto os usuários finais serão envolvidos nessa atividade, né, de elicitação de requisitos ou de descoberta de requisitos. Eles vão ser usados para que se obtenham informações sobre o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve oferecer, o desempenho do sistema, outros tipos de restrição de hardware, enfim, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos do usuário e depois os requisitos do sistema. Então, a elicitação de requisitos é a descoberta dos requisitos a partir das informações dos clientes e dos usuários. Nós temos uma série de desafios relacionados à atividade de elicitação de requisitos. Primeiro, os clientes e os usuários costumam não saber exatamente o que querem. Eles têm uma visão muito abstrata do sistema que eles querem e eles, em geral, têm dificuldade de articular essas informações, de explicar o que o sistema realmente tem que fazer. E, às vezes, eles podem acabar fazendo exigências que são inviáveis. Eles pedem algumas coisas que eles não têm noção do quão difícil ou inviável pode ser o desenvolvimento daquele tipo de funcionalidade. Além disso, os clientes e usuários acabam usando alguns termos que são próprios daquela área, que nós chamamos de jargões, e também algum conhecimento implícito, que quando eles usam algum tipo de palavreado, algum tipo de jargão, já existe um conhecimento implícito da área ali que os analistas de requisitos não necessariamente conhecem, e eles acabam não abstraindo a informação que o usuário acha que está claro, enquanto não está claro, tá? E aí o analista de requisitos acaba não entendendo o que eles deveriam ter entendido. Além disso, diferentes clientes, diferentes usuários, eles podem expressar requisitos de diferentes formas. Às vezes eles estão falando a mesma coisa de diferentes formas e o analista de requisitos entende coisas diferentes. Ou, às vezes, os clientes, os usuários, acham que tem que ser diferente, cada um fala de uma forma e o analista de requisitos fica sem saber exatamente qual é a forma correta. Então, juntando tudo isso, o analista de requisitos acaba tendo que lidar com esse tipo de problema quando ele está tentando fazer a descoberta e a análise de requisitos. Além disso, nós temos mais. Fatores políticos podem influenciar os requisitos do sistema. Gerentes podem exigir requisitos específicos para que esses requisitos lhe permitam aumentar sua influência na organização. Então, um determinado gerente pode falar: eu quero que o sistema faça dessa forma, porque ele sabe que, num determinado momento, isso pode lhe beneficiar de alguma forma. O ambiente econômico e empresarial no qual a análise ocorre é muito dinâmico. Então, claro que mudanças vão ocorrer, que é um tema que a gente já tratou em aulas anteriores. Então, claro que os requisitos, a prioridade, a importância dos requisitos vai acabar mudando, novos requisitos podem surgir
Então, nós acabamos tendo uma série de dificuldades nessa etapa de elicitação e análise dos requisitos. Bom, os problemas existem, nós temos que lidar com eles da melhor forma possível. Não é porque os problemas existem que a gente fecha a empresa e vai para casa porque não dá para desenvolver software. Nós vamos tentar fazer da melhor forma possível, obviamente. Para isso que existem as técnicas, os métodos, as ferramentas de apoio. E aqui nós temos um modelo de processo especificamente para elicitação e análise de requisitos, para essa primeira etapa da engenharia de requisitos, né? Vamos tentar descobrir os requisitos e aí nós vamos analisar esses requisitos, né? Por isso que chama aqui de análise, para classificá-los e organizá-los. Uma vez que nós analisamos os requisitos que nós descobrimos, classificamos, organizamos, vamos priorizá-los e vamos fazer uma negociação desses requisitos com os clientes, porque alguns podem ser inviáveis, outros com muito custo. E aí, sim, uma vez que alguns requisitos podem até ter sido excluídos, aqueles requisitos que foram mantidos e até mesmo priorizados vão passar para a etapa seguinte, que é a especificação de requisitos. Então, se nós estamos falando da elicitação e análise de requisitos, que é a etapa número 1, podemos dizer que a elicitação propriamente dita está aqui, seria a 1.1. A análise está aqui, seria a 1.2. E depois nós passamos para a próxima etapa, que é a especificação, e depois nós vamos ter a 3, que é a validação. Ok? Então, eu já falei para vocês antes que cada figura apresenta nomes diferentes, organizações diferentes, modelos diferentes. E eu tento fazer um mapeamento para vocês, mas nem sempre isso é possível. E aqui eu tentei mostrar isso para vocês justamente para mostrar que nem sempre as mesmas etapas, as mesmas fases, os mesmos nomes são usados. Bom, então a elicitação, a descoberta de requisitos propriamente dito, aqui só está formalizado aquilo que eu já havia adiantado antes. Para fazer essa descoberta, como é que a gente, baseado em quê, né? Eu já cheguei a comentar que nós podemos fazer, por exemplo, entrevista com os clientes usuários. Então, o cliente, o usuário, é a fonte da informação e para eu obter a informação, eu uso uma entrevista como uma ferramenta, como uma técnica, mas o cliente, o usuário, não é a única fonte de informação. Eu posso usar alguma documentação, né? O cliente me dá a documentação, fala, olha, é um sistema bancário, toma aqui um monte de documentação que diz como que um banco funciona. Toma aqui informação do Banco Central que diz como que um banco funciona. E aí eu vou estudar a documentação, por exemplo. Ou se eu vou alterar um sistema, eu vou construir um sistema novo para substituir um outro sistema, ou eu vou estender um sistema. O sistema anterior pode ter documentação, eu vou estudar essa documentação, né? Ou uma especificação de sistemas similares, por exemplo. Então, eu posso ter diferentes fontes de informação que eu vou me basear para descobrir os requisitos do sistema que eu vou desenvolver ou estender. E eu posso ter diferentes técnicas ou ferramentas. A entrevista, eu posso desenvolver protótipos para, baseado nesses protótipos, mostrar para os clientes e para os usuários para obter mais informações. Eu posso escrever cenários, que é muito parecido com a ideia das histórias de usuário de XP. Eu escrevo um cenário, uma historinha, falo e mostro para o usuário e o usuário fala, não, quando tal coisa acontece, então nesse caso tal coisa teria acontecido e não isso que você colocou nesse cenário. É uma ideia de protótipo, mas não é uma coisa executável, é uma coisa escrita apenas. E existe a ideia também da observação, ou uma forma mais metodológica de dizer etnografia ou imersão. Não é exatamente a mesma coisa. Observação significa você ir observar o trabalho da pessoa, então, do cliente, do usuário. Então, se você vai automatizar um processo que hoje é manual, você vai lá observar
como manualmente ele é feito. Você fica lá observando para saber como manualmente está sendo feito, para daí você saber como você vai ter que automatizar, como que você vai desenvolver o sistema que automatiza aquilo. A etnografia e imersão é um pouco mais do que aquilo. Você vai lá fazer o trabalho como se você fosse um dos funcionários, um dos usuários que fazem aquilo, seja manualmente ou seja já usando o sistema que você vai substituir. Então são diferentes formas de alguma forma, você conseguir descobrir, conseguir levantar, absorver os requisitos do sistema que você vai desenvolver. Então, você vai tentar consultar diferentes clientes e usuários, e não apenas um, obviamente. Mais do que isso, diferentes partes interessadas, não apenas cliente e usuário, mas você pode acabar conversando com pessoas que nem vão usar o sistema, mas que conhecem algum tipo de informação que lhe será útil. No caso do sistema que a gente está usando como exemplo, que é um sistema de gerenciamento de paciente, os próprios pacientes, de alguma forma, podem te ter alguma informação útil. É claro que você teria que ter muito cuidado em como abordar, como conversar com esses pacientes, principalmente porque eles são pacientes de saúde mental, então você teria que ter um cuidado muito grande para abordar esses pacientes e conseguir informação a respeito disso. Aí teria uma questão que são os stakeholders, uma palavra em inglês que às vezes a gente não traduz, mas quando a gente traduz a gente chama de partes interessadas. Bom, aqui um exemplo de um cenário para coleta do histórico médico nesse sistema, basicamente parecido com a história de usuário do método XP, mas que pode ser feito também numa engenharia tradicional, já era feito, né? Inicial, o paciente é atendido em uma clínica médica por uma recepcionista, ela gera um sobrenome, enfim, não vou ler tudo, mas aí alguma coisa pode dar errado, o prontuário do paciente não existe, não pode ser encontrado, e aí o que ela vai fazer? E aí, em paralelo, enquanto a informação está sendo inserida, o registro pode ser consultado, e aí no final o usuário está conectado, o prontuário do paciente é inserido no banco de dados, enfim, se tudo der certo ou alguma coisa que pode dar errado. É uma forma de você representar um requisito do sistema. Aqui é uma outra forma, que são os casos de uso um dos diagramas da linguagem UML, que eu já havia adiantado lá atrás, eu acho que é inclusive em outra aula, que é o primeiro diagrama da linguagem UML, que tem mais de 10 diagramas, nós vamos usar muito, por ser a linguagem padrão, de fato, usada para especificação de requisitos, análise e modelagem, análise e projeto da engenharia de software tradicional. E esse, basicamente, é o tipo de diagrama que vocês vão usar para essa primeira parte do projeto da disciplina de vocês. Vocês vão encontrar mais informações no sistema AVA. Aqui é um modelo bastante simplificado. Vou colocar mais informações no sistema que vocês vão ter acesso para poder estudar mais a respeito desse tipo de diagrama. Mas, enfim, basicamente você tem os atores, que são os papéis, né? Aqui, quem pode usar o sistema, exemplo aqui, né? Não vai ser esse sistema que vocês vão trabalhar. Aqui é o exemplo, então, quem pode usar o sistema de gerenciamento de pacientes? Enfermeira, recepcionista, médico e o gerente. Quais são as funcionalidades que cada uma dessas pessoas fazem? O recepcionista pode registrar paciente, o recepcionista pode ver informações pessoais, que o gerente também pode. O gerente, além de ver informações pessoais, pode exportar estatísticas, gerar relatórios, que é algo que o médico também pode. E tanto o médico quanto o enfermeiro pode ver registro, editar registro, mas só o médico pode agendar consulta. Enfim, é uma forma de representar de uma forma alto nível, através de um diagrama, quem são os papéis e quais são as funcionalidades que eles podem fazer. Existem outros elementos nesse diagrama que não estão representados aqui. Já adiantando vocês, existem alguns tipos de funcionalidades, alguns elementos que são algumas ligações que são pontilhadas, que indicam extensões, inclusões, que é um tipo de reuso de caso de uso,
né? Esses aqui são os casos de uso que dão nome ao diagrama. Existem extensões e inclusões, que é uma forma de você reaproveitar a informação sem ter que duplicar, que é uma coisa muito usada na área de computação. E vocês vão poder ter acesso a mais detalhes a respeito desse diagrama. E depois, cada um desses casos de uso aqui, por exemplo, ver registro. Como é que você detalha o ver registro? Aí você faz um documento à parte, que é chamado a especificação de caso de uso. Para você fazer esse documento, cada um desses vai ter você faz através de um documento com português estruturado. Esse documento com português estruturado, eu vou passar também o template para vocês fazerem o documento, ok? Então, basicamente, o trabalho 1 de vocês, a primeira parte do projeto, vai ser, eu vou passar um sistema para vocês vão fazer a especificação de requisitos usando o diagrama de casos de uso e a especificação de casos de uso para cada caso de uso que vocês vão desenvolver. Aqui, né, existe uma descrição do caso de uso, agendar consulta, que é esse aqui, tá? Então, isso que eu falei que vocês vão fazer aqui, que é um documento com português estruturado, aqui está muito mais simplificado. No projeto de vocês vai ser mais estruturado, mais completo. Aqui é basicamente um documento uma descrição muito simples, tá? Poderia ser, é uma possibilidade. No projeto de vocês vai ser mais detalhado. Aqui é um modelo de como pode ser feita, então, a etnografia, que é como que é o sinônimo que eu usei ali, que eu já esqueci. Onde é que ficou? A imersão. Eu estava pensando em inclusão. A imersão. Você envolver tanto a imersão quanto a prototipação. Então, você faz uma análise etnográfica, você se envolve, faz uma imersão. Depois, em algum momento, você faz a prototipação do sistema. Faz as duas coisas. Você fica um tempo imerso na organização, você usa essa informação para depois desenvolver um protótipo do sistema, usando as duas coisas para tentar coletar os requisitos do sistema. Bom, com isso, então, nós finalizamos essa parte de especificação de requisitos, elicitação de requisitos e análise de requisitos. Nós já tínhamos na aula anterior coberto a especificação de requisitos, que é a etapa que vem na sequência, e aí na próxima aula a gente fecha com a validação de requisitos. Uma vez que a gente coletou os requisitos com o cliente, a gente especificou colocando isso num documento, a gente mostra isso para o cliente e o cliente vai nos ajudar a validar aquilo e dizer, ok, é isso ou não, precisa de ajuste. Obrigado.